Fala pessoal, tudo bom? Por aqui, professor Diego Santana. Hoje nós vamos fazer a resolução de um simulado de matemática, tá joia? Essa análise e resolução de problemas de matemática para concurso, ela vai ter foco em situações práticas onde você possa treinar os conceitos fundamentais que você aprende em sala de aula, tá joia? Vou passar aqui. Então vamos lá. Nessa aula nós iremos abordar a resolução de problemas de matemática, focando em questões típicas de concurso. O objetivo é fornecer estratégias e raciocínios que ajudem a entender e resolver desafios matemáticos de forma clara e eficaz. Bom, os objetivos do simulado, pessoal, é que você possa colocar em prática a compreensão dos conceitos matemáticos, né? Que você realize a resolução de problemas práticos, né? Que te ajude a se preparar para a prova que você vai prestar, seja ela vestibular, seja ela um concurso público, tá bom? E que te ajude no desenvolvimento de raciocínio lógico. E o principal isso vai ser aplicado no contexto de questões, né? Que nada mais é do que aplicação em situações do cotidiano. A primeira questão que nós vamos tratar é uma divisão, né? Ela fala do menor valor do dividendo. E vai ser necessário que nós tenhamos conhecimento dos termos da divisão, né? Dos termos da divisão, que é o dividendo, divisor, quociente e resto. E que você saiba aplicar esse conceito aprendido em sala de aula num contexto prático, tá joia? Então vamos lá, pessoal. A questão ela fala o seguinte: o menor valor de uma divisão cujo quociente e o resto são iguais a 5 é. Ele quer saber o menor dividendo, tá bom? Então, para você resolver essa questão, nós precisamos aplicar o conceito de divisão, né? O dividendo é o número que está sendo dividido, o quociente é o resultado da divisão e o resto é o que sobra após a divisão. Se o quociente e o resto são iguais a 5, nós podemos usar a fórmula da divisão, que é dividendo igual quociente vezes divisor mais o resto. Assim podemos encontrar o menor dividendo possível. Então, professor, na prática, como nós vamos fazer? Deixa eu pegar aqui minha canetinha. Então, nós aprendemos lá os termos da divisão, né? Vou montar aqui o algoritmo de resolução, onde nós temos que o Dzão é o dividendo, o Dzinho é o divisor, o Q é o quociente e o R é o resto. É o primeiro conceito que nós temos que saber para resolver esse tipo de questão. Tá joia, pessoal? Mas só com isso a gente consegue resolver? Não. Um outro conceito importante que a gente aprende quando estuda divisão é que o resto, o maior resto que nós podemos ter é, é o R menor do que o D, do que o divisor. Vamos ter um exemplo. Se o divisor é 6, o maior resto que eu posso ter é 5, porque ele é sempre uma unidade maior que o divisor. Senão eu formo blocos, senão eu formo um outro bloco e aí não pode caber a divisão. Vou dar um exemplo para vocês, pessoal. Se eu for dividir 31 por 5, o meu quociente vai ser 6 e o meu resto vai ser 1, né? Então eu vou formar blocos de 5 em 5, de 5 em 5, né? 6 vezes 5, 30, mais 1, 31. É o nosso dividendo. O maior resto que eu posso ter aqui, ele é sempre menor do que o 5. Então o maior resto que eu posso ter aqui é 4. Por quê? Porque se for 5, eu vou aumentar um quociente aqui. Ele vai para 7, tá joia? Ah, professor, mas é importante, é um conceito que às vezes é pedido em questões. Um outro conceito que é pedido em questões é essa formulazinha aqui, que vai nos ajudar a resolver a questão, que é dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. Tá joia? Pessoal, pensa comigo.
ele quer o menor dividendo, ou seja, ele quer o menor desão aqui, né? Que dividido por um número, dê resto 5, né? Dê quociente 5 e o resto também 5. Então vamos analisar pelas respostas, tá joia? Eu tenho aqui, ó, primeira resposta eu tenho 40. Aí eu vou colocar aqui, o meu dividendo é o 40. Se o meu divisor for 1, eu já sei que o meu quociente é 5 e que o meu resto é 5. 5 vezes 1, 5. Com 5, 10. Então 40 não é igual a 10, não pode ser esse, tá joia? Vou fazer outro aqui, ó, 40 por 2. 2 vezes 5, 10. Com 5, 15. Não pode ser. Não pode ser. Vou fazer aqui, ó, 40 por 3. Eu estou chutando números, tentativa e erro, tá joia? 3 vezes 5, 15, mais 5, 20. 40 não é igual a 20. Top? Vamos lá, por 4. 40, 4 vezes 5, mais 5. 4 vezes 5 é 20, mais 5, 25. Ainda não serve. Vou apagar um pouco aqui, ó, para a gente otimizar a nossa luzinha. Então vocês entenderam que vocês vão ter que ir fazendo, né? É tentativa e erro. Não existe nos concursos de hoje questões em que você não utilize o raciocínio matemático, tá joia? E não vai cair uma conta seca, igual eu falo. Não vai cair uma divisão, divida 80 por 7. Não, não cai, já era o tempo. Hoje cai questões em que você vai ter que colocar o conceito aprendido em sala de aula para resolver uma situação, problema. Paramos no 4, né? Então vamos lá no 5 agora. O meu dividendo é 40. Aqui por 5, vezes 5, mais 5. 5 vezes 5 vai dar 25, né? Com 5, 30. Não pode ser esse número. Então nós vamos trocar aqui, ó. Vamos colocar o 6. 6 vezes 5 vai ser 30. Com 5, 35. Também não dá 40 ainda. 7 vezes 5 dá 35, mais 5 dá 40. Aí o aluno fala, poxa, bateu. Então se o meu quociente for 7, vai dar, né? Se o meu divisor for 7, vai dar. Mas ele está pedindo aqui, ó, ele quer o menor dividendo, tá joia? Então o 40, ele cumpre a função dele. E eu vou deixar aqui no canto, ó. Então se for o 40, ó, e aqui for 7, o divisor, vezes o quociente 5 mais o resto 5, aí dá. Só que ele quer saber o menor, então a gente vai ter que testar com os outros números, tá joia? Vamos tentar com o 35 agora? Porque já não pode ser o 50. Se o 40 cumpriu, ele quer o menor dividendo, já não pode ser o 50. Top? Já não pode ser o 45. E o aluno tem que ter esse raciocínio na hora da prova. Então o 40 cumpriu o nosso requisito. Vamos tentar com a segunda alternativa, que é a B. 35. Tá joia? E aqui, o meu quociente vai ser 5 e o meu resto vai ser 5. Então eu tenho que colocar números aqui, que multiplicado por 5 e somado com o resto 5 dê 35. Se for o 1, vai dar 1 vezes 5, que somado com 5 dá 10. Se for o 2, vai dar 10, eu somo com o 5, vai dar 15. Se for o 3, vai dar 15, que eu somo com o 5, vai dar 20. Então o número que vai caber aqui, ó, é o 6. 6 vezes 5 dá 30, com o 5, 35. Então se o meu quociente for 6, vai dar certo essa questão. E já é menor do que 40, porque o meu dividendo aqui é o 35, e ele já é menor do que o 40, então eu já quebro essa condição aqui. E o 35 cabe. Top? Pessoal, agora vamos treinar, testar, já que o 35 fecha, só o 30. Se o 30 eu tiver essa análise feita, e tiver um número
que caiba e tenha quociente 5 e resto 5, vai ser a alternativa 30, senão vai ser a alternativa 35. É tentativa e erro, tá, jovem? Você vai ter que pegar a alternativa por alternativa. Então vamos pegar aqui, ó. Se o meu dividendo for 30 e eu começar lá, vou fazer pela formulazinha. Meu divisor tem que ter 5, mais o resto 5. Se for por 1, vai dar 5 com 5, 10. Se for por 2, vai dar 15. Se for por 3, vai dar 15 e vai dar 20. Se for por 4, vai dar 25. 4 vai dar 20, com 5 vai dar 25. E se for por 6, vai dar 30. Top? 6 vezes 5 já dá 30. Não tem como eu somar esses 5 aqui. O que a gente consegue analisar com isso? O 30, qualquer número que eu coloque, ele vai dar uma divisão exata, né? Ele vai dar uma divisão exata, ele não vai ter resto 5. Então não pode ser essa alternativa. Então o menor dividendo que nós temos que colocar para que ele tenha o quociente 5 e o resto 5 é o 35, tá joia? Só que vocês perceberam, alunos, que se eu não souber os termos da divisão, dividendo, divisor, quociente e resto, se eu não souber o que é o menor divisor, o menor resto possível, e se eu não souber a fórmula reversa para achar que é divisor vezes quociente mais resto, eu não consigo matar, não consigo fazer de cabeça. Tá joia? Espero que vocês tenham gostado dessa questãozinha. Vamos passar para a questãozinha de número 2. Então vamos para a questãozinha 2. Guilherme e Ricardo são amigos e possuem R$ 1.000 juntos. Sabe-se que Guilherme possui R$ 950 a mais que Ricardo. Assinale a alternativa que corresponde ao dinheiro que Ricardo possui. Pessoal, o probleminha de Guilherme e Ricardo, né? Para você resolver essa questão, nós denotamos o valor que Ricardo possui como R. Ou seja, o que é denotar, né? Eu estipulo que o valor que o Ricardo possui, eu coloco a incógnita R. Normalmente nós utilizamos X, Y, Z, mas aqui eu vou colocar a primeira inicial do nome do Ricardo, tá joia? Assim, o valor que Guilherme possui é R mais 950, tá joia? A soma dos dois valores deve ser igual a 1.000, portanto, temos a equação R mais 950 igual a 1.000. Resolvendo essa equação, encontramos o valor de R que representa o dinheiro que Ricardo possui. Nossa, professor, mas ficou muito complexo. O conhecimento que você precisa ter para resolver essa questão é sistema de equação, tá joia? Então você vai ter que trabalhar com duas equaçõezinhas. Vamos montar aqui, ó, de uma maneira mais didática. Ele fala aqui que Guilherme e Ricardo são amigos e possuem R$ 1.000 juntos. Você pode trabalhar só com a incógnita R, mas eu gostaria de utilizar também o G de Guilherme, e você vai trocar depois desse sisteminha de equação e você vai ver que é bem bacana. Então aqui eu tenho o G, que é o quanto Guilherme tem, tá? Vou colocar aqui, ó. Valor que Guilherme possui. E eu vou pegar aqui, ó, o R, né? Que é o valor que Ricardo possui. Top. Sempre que vocês estiverem fazendo a anotação no caderno de vocês, faz bonitinho, porque as questões servem para que você volte e revise o assunto que você está estudando, tá joia? E aí eu vou escrever aqui, pessoal, ó, Guilherme mais Ricardo é igual a 1.000. O que isso quer dizer? Que o valor que o Guilherme tem, somado ao valor que o Ricardo tem, totaliza R$ 1.000 juntos, tá joia? Eu montei a minha primeira equação. E ele coloca aqui, ó, sabe-se que Guilherme possui R$ 950 a mais que Ricardo. Então você vai montar uma balancinha aqui, ó, né? Ele fala que sabe-se que Guilherme, então, ele possui 900 a mais que Ricardo. Igualdade é uma balança. O que tem de um lado tem do outro. Se Guilherme possui
R$ 950 a mais do que Ricardo, pensa aqui, ó, uma balancinha, ó, 50-50. Se o Guilherme possui 950 a mais do que o Ricardo, a balança está pendendo para o Guilherme, correto? Para que eu iguale essa diferença e deixe a balança igual, ou eu tenho que adicionar 950 para o Ricardo, para que fique igual para ele, né? Ou eu tenho que retirar 950 de Guilherme, que aí a balança fica igual. E é isso que você vai fazer aqui na sua equação. Você pode fazer das duas maneiras. Você pode ou retirar 950 do Guilherme ou adicionar 950 no Ricardo, que é o que eu vou fazer. Eu vou preferir adicionar aqui, tá joia? E aí eu vou montar uma outra equaçãozinha. Guilherme é igual ao valor que o Ricardo tem, mais 950. Tá joia, pessoal? E aí nós aprendemos em sala de aula diversos modos de resolver sistema de equação. E eu vou utilizar o da substituição. Professor, o que é o da substituição? Vou até trocar a cor aqui. Eu vou pegar esse G aqui, que é igual a R mais 950, e eu vou trocar nessa primeira fórmula aqui. Tá bom? Então eu vou fazer isso. O G não vai ser mais G, agora é R mais 950. É um valor total e eu posso colocar entre parênteses. Mais R igual a 1000. Top? Professor, tem diferença se eu escrever R mais 950? Não tem. Aí a gente lembra daquela propriedadezinha que a gente aprendeu na aula de soma, propriedade comutativa. A ordem das parcelas não altera a soma. Eu posso comutar, ou seja, eu posso trocar, que não altera o valor. Se eu somar 5 com 10, é 15. Igual se eu somar 10 com 5, que continua sendo 15. Tá joia? Pessoal, aí eu vou desenvolver a equaçãozinha. Lembrando que aqui não está escrito, né? Mas está multiplicado por 1. Então eu vou adicionar aqui, ó, vou copiar o R, mais uma vez R, que é R, mais uma vez 950, que é 950. E tudo isso dá 1000. Vou somar letra com letra, vai dar 2R, mais 950, igual a 1000. O 2R fica aqui, e eu vou passar para o outro lado o 950 com o sinal invertido. Mas o que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu não estou passando com o sinal invertido. Isso é uma técnica ensinada na escola para que a gente ganhe celeridade. É uma balança, lembra? Eu estou somando menos 950 dos dois lados. Se eu somar menos 950 dos dois lados, eu corto esse 950 positivo do lado esquerdo. Tá joia? Então vamos lá. 2R é igual a 1000 menos 950, que vai dar 50. O R está dividindo, está multiplicando, vai passar para o outro lado dividindo. Mas lembrando que, na verdade, eu dividi os dois lados por 2. E aí esse 2 que está multiplicando o R, ele é cortado, ele é simplificado. Então o R equivale a 25. Top, pessoal? Então, quando a questão pede assinale a alternativa que corresponde ao dinheiro de Ricardo, o dinheiro de Ricardo é R$25. R$25. Alternativa A de amor. Questãozinha bonita que você tem que saber equação, você tem que saber as propriedades comutativa, você tem que saber a propriedade distributiva, você tem que saber a resolução de sistemas de equação, né? Existem outros modos. Eu utilizei aqui o método da substituição, que é um método que serve para toda resolução de sistema de equação, mas tem outros métodos que, às vezes, dependendo da questão, pode ser mais simples. Tá joia? Vamos para a questãozinha 3. Pessoal, a terceira questãozinha, nós vamos falar de tartarugas em movimento. Vamos lá. A questão 3 fala: 2 tartarugas estavam juntas e começaram a caminhar em linha reta em direção a um lago distante. A primeira tartaruga percorreu 30 metros por dia e demorou 16 dias para chegar ao lago. A segunda tartaruga
só conseguiu percorrer 20 metros por dia e, portanto, chegou ao lago alguns dias depois da primeira. Quando a primeira tartaruga chegou ao lado, o número de dias que ela teve que esperar para a segunda tartaruga chegar foi... Eu vou falar aqui a resolução, mas nós vamos fazer, né, passo a passo. Pessoal, duas tartarugas, elas caminham em direção a um lago, ou seja, de um ponto A para um ponto B. E a distância ela não vai mudar. Então nós temos que achar essa distância total, tá joia? A primeira tartaruga ela percorre 30 metros por dia e a segunda tartaruga 20 metros por dia, o que totaliza 480 metros, né? 480 metros. Então a gente achando o percurso total, você consegue achar a quantidade de dias que cada tartaruga levou e aí você consegue fazer a diferença. Aí ele fala aqui, ó, assim a segunda tartaruga que move, né, que se move a 20 metros por dia, ela leva 24 dias para chegar. Se a primeira levou 16 dias, portanto a primeira tartaruga ela espera 8 dias até a segunda chegar, né? Nossa, professor, mas você já fez de cabeça? Sim, é simples. Quando você pegar a manha da resolução, esse raciocínio matemático, você vai resolver de uma maneira simples. Mas eu vou mostrar para vocês aqui como a gente resolve escrevendo isso no papel, tá joia? Então você tem duas tartarugas que estavam caminhando juntos. Aí eu vou colocar aqui, ó, a tartaruga A e a tartaruga B, tá joia? A primeira tartaruga, ela percorreu 30 metros por dia. A tartaruga A percorreu 30 metros, ó, 30 metros por dia. E a tartaruga B, a primeira tartaruga percorreu 30 metros por dia e demorou 16 dias, né, para chegar. Pessoal, e ela demorou 16 dias. Se eu fizer a multiplicação, ó, 30 metros por dia vezes, se ela demorou 16 dias, ó, na hora que eu faço essa multiplicação, eu vou cortar aqui os dias e eu vou saber o metro, vou saber a quantidade de distância que ela levou. Vou colocar até esse B para cá, para a gente dividir bem nossa lousinha. Então, 30 vezes 16 vai dar quanto? Vai dar 480 metros. Tá joia? Eu achei o percurso total. Independente da quantidade de dias que a segunda tartaruga vai levar para percorrer, ela vai percorrer a mesma distância que a segunda tartaruga. Top? E eu já achei o valor total. Bem simples, né? Se a segunda tartaruga, ó, conseguiu percorrer 20 metros por dia, né? Então se eu tenho o valor total aqui, ó, ela percorreu, ó, 20 metros por dia. Mas não é 20 metros por dia. Se ela percorreu, se eu dividir aqui, ó, a quantidade de metros por 20, eu vou achar a quantidade de dias, correto? Então aqui, pessoal, ó, se eu mesmo 480 metros da primeira tartaruga. Se eu dividir por 20, vai dar aqui, ó, 2, vai sobrar 8, top. Não desce o 8 não, desce o 0, e vai dar 4. Então a segunda tartaruga ela levou 24 dias para chegar. Se a primeira levou 16 e a segunda levou 24, fazendo a subtração, vai me sobrar 8 dias. Então a primeira tartaruga ela teve que esperar 8 dias até a segunda chegar. Nossa, professor, mas o texto queria isso? Sim. Você vê, é a aplicação de multiplicação, é a aplicação da divisão na prática. Só que não vai cair de uma maneira seca. Não vai cair uma continha seca. Você vai ter que saber raciocinar em cima dos conhecimentos, das ferramentas que você tem para você resolver essa questão. Difícil? Bem tranquilinha, né? Vamos para a quarta questão? Questãozinha número 4. Pessoal, questãozinha número 4 é uma questãozinha de aplicação, né? É a questão que vocês sonham que vai cair num concurso, mas raras às vezes cai. Aqui, se for cair uma questão dessa, vai cair nesse contexto que eu montei aqui, né? Ela vai pedir, né? Ela dá uma expressão numérica, ela fala, dada a expressão numérica 3/4 menos 5,1 mais 6, vezes 5,2, em que A e B
é a fração irredutível desse valor. Ou seja, ela fala que toda essa fração, ó, 3/4 menos 5,1 mais 6 vezes 5/2, tudo isso vai ter que ser igual a A sobre B, tá? E a gente estudou fração, pessoal. A gente estudou fração. E a gente tem que conhecer os termos, a nomenclatura dos termos da fração. Olha lá, ó. O A, ele chama o quê? O A, ele chama numerador. E o B, professor? Denominador. E só isso que eu preciso saber para resolver a questão? Não, eu preciso saber uma série de conceitos. Primeiro, eu tenho parênteses aqui. E aí eu montei uma mnemônica para vocês e passei em sala de aula para que vocês gravem a ordem da resolução das operações, não é? E eu coloquei aqui, ó, que é PCC, PMA. O que diz essa mnemônica, professor? Quem combate o PCC na capital? A Polícia Militar Armada. E aí essa mnemônica vai ajudar com que você grave a ordem de resolução das operações numa equação ou numa expressão. Lembra que eu passei em sala de aula? Professor, o que é equação? Equação é quando tem uma igualdade. Se não tem uma igualdade, como é no caso dessa questão, é uma expressão, tá joia? Então vamos lá. A ordem de resolução das equações, primeiro, é o que está entre parênteses. Parênteses. Depois, colchetes. E depois, chave. Então, primeiro você vai resolver o que está entre parênteses, depois o que está entre colchetes e depois o que está entre chaves. Tá joia? E depois, professor, Polícia Militar Armado, que é quem combate o PCC. Né? Você vai resolver potência ou radiciação. Por que potência? A operação inversa da potência é a radiciação. Depois, multiplicação ou divisão. Por que multiplicação e divisão? Multiplicação, a operação inversa da multiplicação é a divisão, tá joia? Desculpa a tosse. E por último, a adição ou subtração. Seguindo essa mesma ordem, né? Adição ou subtração. Por quê? Porque a adição é a operação inversa da subtração e vice-versa. Então você vai ter que seguir essa ordem. Primeiro o que vem entre parênteses, depois o que vem entre colchetes, depois o que vem entre chaves. Depois as potências ou radiciação da esquerda para a direita na ordem em que aparece. Então aqui, ó, eu vou seguir essa ordem de resolução. Vou pegar da esquerda para a direita. Tá joia? Multiplicação e divisão na ordem em que aparece, adição ou subtração. Difícil, pessoal? Acredito que não, tá? Então nós vamos começar a resolver aqui. E aí você vai precisar lembrar de outras coisinhas. Eu vou apagar aqui para que a gente fique com mais espaço na nossa lousinha, tá joia? Mas vai ficar gravado aí no vídeo, vocês utilizem, tá joia? Grava lá, faz um post-it. Eu falo muito para você gravar por meio de post-it e coloca no local onde você mais fica na sua casa, né? Cola no guarda-roupa, aonde vocês quiserem. Toda vez que você passar lá durante o dia, você dá uma olhadinha. Fica tranquilo. Com o tempo você vai gravando porque você tá olhando, vendo aquilo todos os dias. Tá joia? Pessoal, então aqui eu tenho um parênteses. E aí eu tenho que resolver primeiro o que está entre parênteses. E aí eu tenho aqui uma subtração e uma soma. O que eu vou resolver? Eu vou resolver primeiro pela ordem em que aparece. Tá joia? O que eu posso fazer também? Eu posso fazer aqui a distributiva, ó, dos 5/2 e ir multiplicando aqui, né? Pode ser dessa maneira também, não altera o resultado, tá joia?
Então vamos fazer pela distributiva, porque daí a gente já mata tudo. E aí a gente vai relembrando alguns conceitos de fração, como a gente resolve, lembra? Para somar frações, subtrair frações, multiplicar e dividir. Aqui já vai cair a multiplicação. Como eu multiplico fração, professor? Se eu estou multiplicando uma fração A sobre B pela uma fração C sobre D, eu vou multiplicar os numeradores pelos denominadores. Então vai ficar A vezes C e B vezes A. Né? Tranquilo? Tranquilo, né? Então você multiplica o numerador por numerador e o denominador pelo denominador. De uma maneira chula, o de cima pelo de cima, o de baixo pelo de baixo. E aqui eu vou multiplicar, ó. 3/4 vezes 5/2. Vou colocar entre parênteses. E aqui vai ter aquela regrinha de sinal, ó. Os 5/2, ele não está escrito nada, mas ele é positivo. E aí eu vou usar a regrinha dos sinais, que é aqui, ó. Né? Regrinha dos sinais. Mais vezes menos, menos vezes mais e menos vezes menos. Toda vez que eu tenho sinais iguais, vai ser positivo. E toda vez que eu tenho sinais diferentes, vai ser negativo. Independente da ordem em que aparece. Tá joia? Você vê como a questão é bonita, porque ela envolve vários conceitos basilares que, se você não sabe, você não consegue resolver a questão. Aí o aluno fala, professor, eu não sei matemática. Não é que você não sabe matemática, você não recorda todos os axiomas, né, todas as regras matemáticas que são necessárias para você resolver uma questão. Se você esquecer, você não vai conseguir resolver. Então aqui, pessoal, ó, não está escrito, mas aqui o 3/4 ele é positivo. E aqui os 5/2 também, ó. Então, multiplicando sinal positivo por sinal positivo, vai ficar positivo. Tá joia? Aqui eu já tenho, ó, o negativo com o positivo. Então, o que, que eu vou fazer? O sinal, se ele é negativo e positivo, vai ficar o negativo. E aí eu vou multiplicar, ó, 5,1 vezes 5/2. E no final vai ser negativo, tá joia? E aí eu vou somar aqui, ó, porque é mais com mais, ó. Mais com mais. Já coloco o sinalzinho de mais aqui. E vou multiplicar o 6 vezes 5/2. E tudo isso tem que dar igual a sobre 2. Professor, se eu quisesse primeiro resolver tudo que está entre os parênteses, pode também. Não vai alterar o resultado. Vai do que você achar melhor, do caminho que você vai querer seguir na hora da questão, tá? E aqui não é 5/2, não é 5/2, é A sobre B. Então vamos começar a resolver aqui agora, pessoal. Ó. Se eu pegar 3 vezes 5, vai dar 15. 4 vezes 2 vai dar 8. Copio o sinalzinho de menos. Aqui eu vou ter que fazer a multiplicação, né? Vai dar 5. Se eu multiplicar aqui, ó. Vamos aproveitar para revisar a multiplicação com número decimal, ó. Se eu quero multiplicar qualquer número decimal, eu faço a multiplicação normal, tá joia? Normal, e depois eu cuido das casas decimais. 5 vezes 1, 5, 5 vezes 5, 25. E a vírgula, professor? O 1 aqui, ó, é uma casa decimal. Minha vírgula, ela tá aqui. Ela vai andar para cá. Então ela anda uma casa decimal para a esquerda. Se tivesse duas casas decimais para a esquerda. Se tivesse três casas decimais para a esquerda. E assim, subsequentemente, tá joia? Então vai dar aqui menos 25,5 sobre 2. Adiciono o sinalzinho de mais. Aqui, pessoal, eu já posso simplificar, ó. E nós estudamos isso em sala de aula, então tem que ser aplicado na questão. Toda vez que eu estiver multiplicando um número, ó, por mais que eu não escreva nada, embaixo do 6 tem um. Eu posso, para simplificar, eu posso pegar um número de baixo com um número de cima. Desde que eles sejam múltiplos, eu possa simplificar. Aqui eu vou pegar o 2 e o 6 e eu vou dividir em cima e embaixo por 2. Tá joia? E aí vai ficar quanto? 2 dividido por 2 vai ficar 1, 6 dividido por 2 vai ficar 3. E aí eu faço a multiplicação. Tá joia?
3 vezes 5, 15. 1 vezes 1, 1. Eu preciso colocar? Não. Nem vou colocar. Igual a A sobre B. Tá bom? E agora, lembramos lá como a gente faz multiplicação de frações, numerador com numerador, denominador com denominador. E agora eu vou precisar somar frações, ó. Aqui não tem nada, ele está dividido por 1. Como eu faço a soma de frações? Eu vou ter que pegar, ou eu multiplico todos os denominadores, ou eu acho o MMC. Entre 8, 2 e 1. Tá joia? E eu vou tirar aqui, a gente relembra o MMC entre 8, 2 e 1. Vou dividir por números primos, né? Vai dividir de novo aqui. E vai ficar 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8. Top? Então, o MMC vai dar 8. E ele vai ser o meu denominador, pessoal. Ele vai ser o meu denominador. E aí, eu tendo o mesmo denominador, eu consigo somar ou subtrair. Todos nós lembramos isso da sala de aula, né? Foi intensamente batido isso na sala de aula. Então, vamos lá. O meu denominador, ele é 8. Professor, o que eu faço agora? Achei o denominador, eu vou dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Dividir pelo de baixo, multiplicar pelo de cima. Tá joia? 8 dividido por 8, 1, vezes 15, 15. Menos. 8 dividido por 2 vai dar 4. 4 vezes 25,5. Vamos revisar aqui, ó, 25,5. Multiplicação de número decimal, vai multiplicar por 4. Multiplicação de número decimal, primeiro eu faço a multiplicação, depois eu trabalho com a casa decimal, né? 4 vezes 5, 20, vai 2. 4 vezes 5, 20, com 2 vai 22, sobre 2. 4 vezes 2, 8, com 2, 10. Uma casa decimal, ando a casa, uma vírgula. Vai ficar 102. Mais 8 dividido por 1 é o próprio 8, vezes 15 vai dar 120. Tem que saber de cabeça, né? 8 vezes 10, 80. 8 vezes 5, 40. 80 com 40, 120. Vou puxar para cá, pessoal. E agora eu já vou somar todos esses valores, tá joia? Vou começar aqui, ó, com o 102 e o menos 102 e o mais 120. Se eu estou devendo R$102 no banco e eu deposito R$120, vai me sobrar 18, né? Então vai ficar aqui, ó. Vai ficar o 15, eu vou copiar. Vai sobrar R$18 positivo, né? Por isso que fala lá, quando tem sinais diferentes no número inteiro, mantém o sinal do maior número e subtrai. Tá joia? Vai continuar dividido por 8 aqui. Vamos lá. Somando 15 com 18, vai dar 33. Dividido por 8, que é igual a A sobre B. Chegamos a esse valorzinho aqui. Tá joia? Então eu sei que o meu A vale 33 e o 8 vale B. Tá joia? Só que é o que ele quer? Não. Ele quer saber isso aqui, ó. Qual é o dobro da soma? Qual é o dobro da soma de A mais B? Então ele quer saber o dobro da soma de A mais B. Se eu somar A com B, A é 33. Opa. Travou a mesa aqui. A gente clica de novo. O A é 33, o B é 8. A soma vai dar quanto? Vai dar 41. 41 vezes 2 vai dar 82. Então o dobro da soma de A mais B é 82. Por um acaso, a data de nascimento, né? A data de nascimento não, o ano de nascimento deste professor que vos fala, que nasceu em 1982. Resultado da questão. Pessoal, difícil? Não. Só que vocês percebem uma coisa, se você não souber progressivamente os termos de uma fração,
Se você não souber uma par de conceitos, uma par de conceito de matemática, você não mata. É isso que dificulta vocês como aluno. Vocês vão aprender em parte, que é bizu. Não existe bizu na matemática. Existe você saber e aplicar, colocar o seu raciocínio matemático em ação. Só que se você se perder em alguma ferramenta, se você não lembrar um conceito, vai ter dificuldade, tá joia? Vamos para a questãozinha de número 5? Questãozinha de número 5. Observe a expressão numérica abaixo. 1/4 menos 0,005 mais 12,6 menos 2/5 dividido por 1/8 mais 0,075. Pode-se afirmar que o resultado da expressão é um número. Vamos lá? Pessoal, essa questãozinha, ela cobra uma série de conceitos que, se você não souber, na hora que cair o resultado, você erra a questão. Então vamos lá. Primeiro, eu vou deixar tudo em decimal. Eu vou sair resolvendo e vou deixar tudo em decimal. Por quê? Porque dá. Nesse caso da questão, dá. Tá joia? Então eu vou começar aqui. Primeiro eu vou dividir 1 por 4. Né? Quanto vai dar 1 dividido por 4? Vai dar 0,25 menos 0,005. Professor, eu tenho dúvida, eu não sei quanto é 1 dividido por 4. Vai lá dividir, ó. 1 dividido por 4. Não cabe, vai colocar o 0, 0 e uma vírgula. Vai dar 2 vezes, vai sobrar 2. Coloco mais um aqui, 0,25. Professor, eu estou em dúvida nessa divisão. Você tem que voltar e treinar a divisão para você ficar fera e aí sim você progredir. O estudo por base de exercícios, ele serve para isso. O simulado, ele serve para isso. Para ver aonde você está errando, para que você possa voltar e trabalhar e aprimorar as ferramentas que você está tendo dificuldade. E assim você progredir no conteúdo para o seu concurso, tá joia? 12,6 eu coloco, e aqui, ó, o 2 dividido por 5 vai dar 0,4. Professor, não sei fazer essa conta. Vem aqui no canto. Ó. 2 dividido por 5, adiciono um 0 e uma vírgula, 4, sobra nada. Professor, eu estou com dificuldade nisso. Tenho que voltar, treinar, e aí sim eu venho fazer essa questão na hora que eu tenho o conhecimento das ferramentas, tá joia? 1 dividido por 8, venho aqui no canto, ó, 1 dividido por 8, 0, 0 vírgula, vai dar 1, sobra 2, adiciono um 0, sobra 2, vai dar 16, sobra 4, adiciono um 0. Então, 1 dividido por 8 é a mesma coisa aqui, 0,125, mais 0,075. Montei a questão e agora é só resolver. Resolvendo, acabou. E aqui vai começar a trabalhar com subtração e soma de números decimais, que é muito fácil, pessoal. Por que é muito fácil? Porque é só você colocar vírgula embaixo de vírgula. Então aqui, ó, eu quero somar o 0,25 com o 0,005. Professor, ficou um espacinho em branco aqui, ó. Eu vou fazer a subtração, né? Eu adiciono um 0. E aí eu faço a conta normal. Ficou 5, tiro nada de 4, fica 4, aqui fica 2, fica 0. Então tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui vai dar 0,245, eu anoto. 0,245. E tirei do parênteses, né? E agora eu vou fazer aqui, ó. 112,6 menos 0,4. Toda vez que você está somando ou subtraindo números decimais, vírgula embaixo de vírgula. Estou multiplicando. Primeiro eu faço a multiplicação, depois eu cuido da vírgula. Somando e subtraindo, vírgula embaixo de vírgula. Tiro 4 de 6, fica 2. Tiro 0 de 2, fica 2. 12,2. Então aqui vai ficar 12,2. E eu corto. Tá joia? E vou aqui, ó. 0,125 mais
0,075. Vírgula embaixo de vírgula. Dá 10, sobe 1. 1 com 2, 3, com 7, 10, sobe 1, 2, 0,200. Vou anotar 0,200? Não. Vou colocar só o 0,2. Top? Difícil até agora? Nada, muito baba. E vou somar aqui em cima, ó, o 0,245 mais o 12,2. Sempre colocando vírgula embaixo de vírgula. Então aqui, ó, 12,2. Ah, os espaços em branco. Adiciono 0. Vai ficar 5, 4, 4, 2, 1. 12,445. Então vai ficar aqui, ó. 12,445 dividido por 0,2. Professor, eu não sei fazer essa conta. Como eu faço divisão com número decimal? Primeiro, que você não deveria nem chegar aqui nesse simulado sem saber fazer isso, né? A gente falou na sala de aula que você não pode progredir com dúvida. A matemática ela não dá essa chance pra gente. Mas, pessoal, anotem no post-it de vocês. Multiplicação com número decimal. Primeiro eu faço a multiplicação, depois eu cuido da vírgula. Soma e subtração de número decimal, vírgula embaixo de vírgula. Os espaços em branco eu adiciono 0. Divisão de número decimal. Primeiro eu vou ajustar a vírgula antes de começar a conta. E depois é só fazer ela. Então aqui eu vou dividir, ó, 12,445 dividido por 0,2. Tá joia? Como nós ajustamos a vírgula? A mesma quantidade de casas decimais que eu tenho aqui, eu tenho que ter aqui. Tá joia? Então aqui, após a vírgula, eu tenho 3 casas decimais. Aqui eu tenho que ter 3. Então vou adicionar 2 zeros. Adicionando os 2 zeros, agora eu tenho a mesma quantidade de casas decimais. Eu tenho 3 aqui e eu tenho 3 aqui. Professor, e aí o que eu faço? Eu apago a vírgula. E aí eu faço a conta. Então eu vou fazer a conta 12.245. Eu sumi com 0. Aqui, ó. Sumi com 1. Vou fazer 12.445 dividido por 200. Professor, e esse 0 aqui na esquerda? O 0 à esquerda ele não tem valor algum, tá joia? Então eu não preciso colocar. Aí eu vou fazer essa conta. Aí eu vou colocar aqui no algoritmo de resolução. O meu dividendo vai ser o 12.445, o meu divisor vai ser o 200. E aí eu faço a conta, normal. Quantas vezes o 200 vai caber no 1.244? 6 vezes. Vai dar 1.200 e vai sobrar 44. Eu desço o 5. Quantas vezes o 200 vai caber dentro do 445? 2 vezes. Vai dar 400 e vai sobrar 45. O 200 não cabe dentro do 45. Eu vou adicionar um 0 e uma vírgula. Agora vai caber 2 vezes. Vai dar 400 e sobra 50. Continua a conta. O 200 não cabe dentro do 50. Eu coloco um 0. E adiciono um 0 somente, e vejo quantas vezes ele cabe. Vai caber, continua cabendo 2 vezes. Vai dar 400, sobra 100. Top? Adiciono um 0 e agora vai caber 5 vezes. Então vai dar 62, vai dar 62,225. 62,225. Aí nós vamos para as questões, né? O 62,225, ele é um número primo? Lembrando os conceitos de número primo, são os números que possuem apenas 2 divisores, o 1 e ele mesmo. É o 2, é o 3, é o 5, é o 7, é o 11 e assim vai. Não é o caso do 62,225, porque ele não é nem um número inteiro. E os números primos são números inteiros, então não pode ser ele.
Tá joia? Ah, ele é um número ímpar? O aluno despreparado vai falar que o 62,225 ele é ímpar, mas ele não é inteiro. Para você saber se um número é ímpar, se um número é par, ele tem que ser inteiro, tá joia? E ele é decimal, então não cabe. Eu corto essa. Ah, ele é múltiplo de 3. Nós aprendemos critérios de divisibilidade, né? Como eu sei que um número ele é divisível por 3? Se eu somar os algarismos, 5 com 2, 7, com 2, 9, com 2, 11, com 6, 17, né? Não seria um número, porque não dá um múltiplo de 3, mas ele também é decimal. E os múltiplos não entra número decimal, tem que ser número inteiro, tem que estar na tabuada. Que número que multiplicado por 3 dá 62,225? Não tem. Tem que ser um número inteiro, tá joia? Não pode ser número decimal. O 62,225 é múltiplo de 5? Se não existisse essa vírgula, se fosse 62.225, seria múltiplo de 5, teríamos a resposta correta, mas é decimal. E para ser múltiplo tem que ser um número inteiro, tá joia? Então não cabe. E o 62,225 é maior do que 60? É maior do que 60. Então essa é a única alternativa correta que nós temos. Alternativa E de elefante. Tá joia? As outras alternativas, para você saber se um número é múltiplo, ele não pode ser decimal, tá joia? Também para ele ser ímpar, ele ser par, também não pode ser decimal, tem que ser um número inteiro. Vamos para a questãozinha de número 6. Pessoal, questãozinha de número 6. O produto obtido pela multiplicação dos algarismos do MDC de 15, 30 e 60 é... Pessoal, primeiro o aluno tem que saber o que é um produto. Toda vez que eu falo de produto, eu estou falando de multiplicação. Tá joia? E quando eu falo de algarismos, são os símbolos que formam um número. Se vocês lembrarem das aulas de sistema decimal de numeração, aqui eu tenho o número 15, né? Ele é formado por dois algarismos, o 5 e o 1. O 30 é formado pelo algarismo 13 e pelo algarismo 0, e o 60 é formado pelo algarismo 6 e pelo algarismo 0, né? Nós temos 10 algarismos no nosso sistema decimal de numeração que formam todos os números que existem, né? E lembrando um conceito técnico, né? Número é quando nós imaginamos, abstrato, né? Quando ele está no mundo da imaginação, ele se chama número. Na hora que eu escrevo ele aqui por extenso, ele vira numeral. E os algarismos, né, são os símbolos que formam esse numeral, né? Que vulgarmente nas questões nós chamamos de número, mas o correto seria ser escrito numeral. Então vamos lá. O produto obtido pela multiplicação dos algarismos do MDC, que é o máximo divisor comum de 15, de 30 e de 60 é... Para a gente achar o MDC, pessoal, o MDC eu tenho que ter divisões simultâneas. Os números primos eles têm que dividir simultaneamente o 15, o 30 e o 60, tá joia? O 2 não dá, o 3 já dá, então tem que dividir simultaneamente. O 15 dividido por 3 vai dar 5, o 30 dividido por 3 vai dar 10 e o 60 dividido por 3 vai dar 20. Eu consigo dividir os três números novamente por 3? Não consigo. Pulo para o próximo número primo, que é o 5. O 5 consegue ser dividido por 5 e dá 1. O 10 dividido por 5 dá 2. E o 20 dividido por 5 dá 4. E acabou a nossa conta, né? Vou pegar aqui, ó. 3 vezes 5 é igual a 15. Então o máximo divisor comum entre 15, 30 e 60 é 15. E ele quer o produto, ele quer a multiplicação entre os algarismos, ou seja, 1 vezes 5 ou 5 vezes 1, que nada mais é do que 5. Top? Que é aqui, ó, alternativa B de bola. Eu fiz até antes, né? Eu tinha que ter prosseguido aqui nos slides, mas não tem problema. Então ele fala que o MDC de 15, 30 e 60, ele quer saber o produto entre os algarismos, né?
E para você resolver esta questão, primeiro nós precisamos calcular o MDC, o máximo divisor comum dos números 15, 30 e 60. O MDC nada mais é do que o maior número que divide todos eles sem deixar resto. Os fatores de 15 são 3 e 5, né? E os fatores de 30 são 2, 3 e 5, e o de 60 são 2, 3, 4 e 5. Você vai fazer a intersecção dos comuns, né? E a intersecção dos fatores é 15, que nada mais é do que o 3, que é comum a todos os números, e o 5, que é comum a todos os números na hora da fatoração. E agora você multiplica os algarismos de 15, que é 1 e 5. 1 vezes 5 dá 5, portanto a resposta correta é a alternativa B de bola, tá joia? Aí era para eu resolver nessa partezinha aqui, mas a gente já resolveu no primeiro slide. Bem tranquilo, né, pessoal? Vamos para a questãozinha de número 7. Pessoal, a questãozinha de número 7 vai ser uma questão que vai te pedir o MMC, o mínimo múltiplo comum entre 10 e 15. Vamos ler o enunciado. Considere que o valor de A seja igual ao mínimo múltiplo comum entre os números 10 e 15, e que o valor de B seja igual ao valor do máximo divisor comum entre os números 20 e 14. O resultado de 3 vezes A dividido por B ao quadrado é igual. Bem tranquilinho, né? Você já sabe tirar o MMC, já sabe o que é MDC, depois é só resolver a expressão. Então vamos lá. Para você resolver essa questão, primeiramente nós calculamos o mínimo múltiplo comum entre 10 e 15, que é 30, e em seguida nós calculamos o máximo divisor comum entre 20 e 14, que é 2, tá? E aí agora você aplica na fórmula, você troca, né? Então nós substituímos o A por 30 e o B por 2, e vai formar a equaçãozinha 30 vezes 3 dividido por 2 ao quadrado, que no final vai dar 90 dividido por 4, que é 22,5. Ai, professor, mas foi muito rápido, eu não consegui. Vamos fazer devagar. Então, o A é o mínimo múltiplo comum. O A ele é igual ao MC do que? De 10 e 15. Top. E aí eu vou fazer aqui. Ó. Coloco 10, coloco 15 e vou começar lá. Por 2, vai dar 5, vai dar 15. Por 3, vai dar 5, vai dar 5. Por 5, vai dar 1, vai dar 1. 2 vezes 3 vezes 5, que vai dar 30. Achei o MMC. Primeira coisa, tenho que saber MMC. Tenho que saber o que é número primo. Se eu não sei, não resolvo a questão. Por isso, os buracos intelectuais têm que ser sanados. Aí agora eu vou achar o número B aqui, ó, que é o MDC entre 10, aí já muda, não é o 10 e 15, né? É o 20 e o 14. Vou começar lá, ó, 20 e 14. A diferença do MMC para o MDC. No MDC tem que dividir os dois. O 2 consegue, fica 10 e fica 7 e acabou. Aí já achei o meu MDC, que é 2. O meu máximo divisor comum. E depois, professor, troco na fórmula. 3 vezes o A não é 30? 3 vezes 30 dividido por B ao quadrado. O B não é o MDC? 2 ao quadrado. 3 vezes 30 dá 90, dividido por 2 ao quadrado, 4. Vou dividir aqui, ó. 90 dividido por 4. Cabe 2 vezes, vai dar 8, sobra 1. Desço 0. Cabe 2 vezes, vai dar 8, sobra 2. Não cabe o 4 dentro do 2. Adiciono um 0, uma vírgula. 4 vezes 5, 20, resto 0. Resultado, 22,5. Tranquilinho, né, pessoal? Tranquilinho para quem entende do que é potência, sabe fazer divisão, MMC, MDC. Então você já vê como você tem que progredir no seu estudo. Você tem que dominar as operações fundamentais, MMC, MDC, saber fazer frações, e aí você vai progredindo na matemática básica, que de básica não tem nada,
e você consegue dominar essa ciência maravilhosa que é a matemática. Vamos para a questãozinha de número 8? Questãozinha de número 8. Pessoal, essa questãozinha ela já é direta ao ponto. Você só vai aplicar, só que aqui que os alunos eles têm mais dificuldade, porque eles não conseguem tirar a matemática do texto e montar uma equaçãozinha para resolver. Vamos lá. Sobre um curso de treinamento para funcionários de uma empresa, que teve duração de 3 meses, sabe-se que 1/5 dos participantes desistiram ao longo do primeiro mês do curso, ao longo do segundo mês desistiram 1/8 dos remanescentes do mês anterior, considerando que no terceiro mês não houve desistente, então se 21 pessoas concluíram o curso, a quantidade inicial de participantes era... Pessoal, você pode montar diversos tipos de equações para você matar. Eu vou montar uma equaçãozinha direta, onde eu já chego no resultado, porque eu tenho o domínio pleno da ferramenta. Ah, professor, mas tem uma maneira fácil? Poxa, eu não ensino maneiras fáceis, né? Eu acho que o caminho fácil, ele leva você à vagabundice, leva você a não marcar, a não gravar todo o conhecimento matemático que você tem que ter para você dominar a matéria, tá joia? Então vamos lá. Eu vou atribuir ao x, né, o inicial de participantes, tá joia? Então é o total inicial de participantes, que é justamente o que a gente precisa. E aí calculem comigo. Se eu tenho um número de candidatos X e ele fala que no primeiro mês 1/5 dos participantes desistiram. Se desistiu, eu tenho que retirar desse total inicial. Quanto que é 1/5 de X? É X sobre 5. Top. Se eu retiro isso aqui, 1/5 de X, vamos supor que o meu total de participantes é 30. Top. 1/5 de 30 é 6. Se eu tirar 6 de 30, vamos sobrar 24. E eu vou montando essa equação até chegar no resultado 21. Ele já me deu, é só eu escrever de uma maneira algébrica. Tá joia? Ele fala aqui que 1/5 dos participantes desistiram ao longo do primeiro mês do curso, né? Tá joia? Isso aqui vai dar um valor. Aí ele fala aqui, ó. Ao longo do segundo mês, desistiram 1/8 dos remanescentes. Se 1/5 é o que desistiu, sobraram quantos? 4/5. Então, se eu pegar aqui, ó, 4/5 do quê? De x, pessoal. 4/5 de x vezes 1/8. E ele falou que no terceiro mês não sobrou nada, e concluíram o curso 21. Na hora que eu resolver essa equaçãozinha aqui, acabou. Eu vou achar o número inicial de pessoas que começaram esse treinamento. Tá joia? Então vamos lá, pessoal. Lembrando, a gente tem que resolver primeiro o que está entre parênteses. Vamos resolver de cada lado aqui, ó. Aqui eu vou ter que achar o MMC entre 1 e 5, que é o próprio 5. Divido pelo de baixo, multiplico pelo de cima. 5 dividido por 1 é 5, vezes x, 5x. 5 dividido por 5 é 1, vezes x, é o próprio x. Menos, e aqui eu já vou simplificar, ó. O 4 com 8. 4 dividido por 4 vai dar 1. 8 dividido por 4 vai dar 2. 1 vezes 1 vai dar 1, que vai dar o próprio x, né? E 2 vezes 5 vai dar 10. E tudo isso tem que ser igual a 21. Tranquilo? Aqui, novamente, vou ter que tirar o MMC entre 5 e 10, que vai dar o próprio 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. Antes, deixa eu resolver aqui, ó, para vocês entenderem melhor. 5x menos x vai ficar aqui, ó, 4x sobre 5, menos x sobre 10, igual a 21. Agora eu acho o MMC entre 5 e 10, que vai dar 10. 10 dividido por 5 vai dar 2. 2 vezes 4x, 8x. 10 dividido por 10 vai dar 1, menos x.
vezes x vai dar o próprio x, igual a 21. O 10 que está, vou continuar essa conta aqui em cima, pessoal. O 10 que está dividindo vai passar multiplicando. E eu já vou resolver o 8x menos x, que vai ficar 7x, e 21 vezes 10 vai ficar 210. O 7 está multiplicando, vai passar dividindo. E eu sei que o meu x vai ser 30, porque 210 dividido por 7 dá 30. E aí vamos à alternativa. O número inicial é maior que 32? Não. Compreendido entre 22 e 29? Não. É menor que 25? Também não. É divisível por 7? Não. É par? É par. Então, alternativa E de elefante. Tranquilo, pessoal? Tranquilo, professor. Vamos para a questãozinha de número 9. Questão de número 9, das 15 questões do nosso simulado. Dado que m é o resultado da simplificação da expressão numérica, e ele dá a expressão numérica para nós aqui, ó, que é 2 ao quadrado menos raiz de 36 menos 5 mais 16 vezes 2 mais 2. Ele fala que isso aqui vai ser igual a m. Top? Então nós vamos resolver, pessoal. Depois que resolver, a gente achar o valor de m, a gente vai trocar aqui, ó. E aí chega no valor da equação. Por que eu coloquei essa questão no simulado? Para que vocês treinem expressões, equações, a regrinha para você resolver, relembre conceitos de potenciação, de radiciação, né? E que é muito importante, principalmente de fração, que é a parte final aqui. Então vamos lá, passo a passo, ó. Lembrando, eu não tenho parênteses, eu não tenho colchetes, eu não tenho chaves. Que primeiro eu tenho que resolver potenciação ou radiciação, na ordem que aparece. Nós vamos fazer assim. Potência, vou resolver. 2 ao quadrado é igual a 4. Radiciação, vou resolver. Que é 6. Menos 5. Multiplicação, aí eu já resolvi a potência, já resolvi a radiciação. E copiei aqui o menos 5, eu posso resolver já. 16 vezes 2 vai dar 32. E copio o 2. E vai ser igual ao m. Depois é saldo de banco, pessoal. Se eu tenho 4 positivo e eu tiro 6, eu vou ficar com menos 2. Menos 2 com menos 5, menos 7. Né? Menos 7 com 32 positivo, vou ficar com 25 positivo. Top? 25 positivo. 25 positivo com 2 positivo, vou ficar com 27 positivo, pessoal. Então vai dar 27 positivo igual a m. De cabeça eu fiz. Olha que top. De cabeça. Só que não é o que ele está pedindo. Ele está pedindo isso aqui, ó. m vezes 1/3. Se eu achei o 27 vezes 1/3, é só multiplicar numerador com numerador, denominador com denominador, mas você já é plus, você é aluno. Você vai simplificar aqui, ó. 3 dividido por 3 vai dar 1, 27 dividido por 3 vai dar 9. 9 vezes 1, 9. Top? Que vai dar a alternativa A de amor. Questãozinha tranquila, que só treina cálculo, mas é uma questão que pode cair num concurso público. Expressão, equação, cai direto em concurso público. Vamos para a questãozinha 10? Questãozinha de número 10, pessoal. No ano de 2010, uma cidade tinha 100 mil habitantes. Nessa cidade, a população cresce a uma taxa de 20% ao ano. De posse dessas informações, a população dessa cidade em 2014 será... Então, pessoal, nós aprendemos nas nossas aulas de porcentagem que toda vez que eu quero aumentar a porcentagem de uma coisa, eu posso adicionar um númerozinho decimal. Vou dar um exemplo para vocês. 100% é o número total de habitantes que eu tenho hoje, que é 100 mil habitantes.
Se eu quiser que ele aumente 20%, eu vou somar 20%, tá joia? Só que isso eu estou falando só de porcentagem, que vai dar um total, ó, no final de 120%. Só que 120% é 120 dividido por 100. Se eu fizer essa divisão, vai dar 1,2, né? O que isso quer dizer? Toda vez que eu quero saber a porcentagem de alguma coisa, é só eu multiplicar 100% vezes aquela coisa. Se eu já quero saber com aumento, é só multiplicar por 1,2, que já vai dar com aumento de 20%. Então, olha como é só montar uma equaçãozinha. Olha como quando você domina os conceitos da matemática, você mata rápido. Eu tenho um total hoje, em 2010, de 100 mil habitantes na cidade. Se eu quiser aumentar 20%, é só eu multiplicar por 1,2, correto? Todo ano, né? Não vai aumentar 20% por ano até 2014? Então, se 2010, ó, 2011, 2012, 2013, 2014. É só eu ir multiplicando 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Isso aqui não é potência? Olha que top. Montei. Isso vai ser o quê? Ó? 100 mil vezes 1,2. Aumentei de 2010 para 2011, 20%. De 2011 para 2012, aumentei mais 20%. De 2012 para 2013, aumentei mais 20%. E de 2013 para 2014, aumentei mais 20%. Top? Ai, professor, mas fica muito complexo. Vai fazendo aqui no canto, ó. 1,2 vezes 1,2. Vai dar 144. Duas casas decimais, vem para cá. Vezes 1,2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. Uma vez 4, 4. Uma vez 4, 4. Uma vez 1, 8, 12. Vai dar 1728. 1, 2, 3 casas decimais. 1, 2, 3. 1,728. E aí multiplico pela última vez, pessoal, ó. Pela última vez, por 1,2. 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 7, 14, vai 1. 2 vezes 1, 2, com 1, 3. 2, 3, 16, 2 vezes 2, 4. 2, 5, 2 vezes 7, 14. Deixa eu testar aqui na calculadora só para ver se eu não errei. 1 vezes 2, vezes 1 vezes 2, vezes 1 vezes 2, vezes 1 vezes 2. Vai 1, 2 vezes 2, 4, 5. 2 vezes 7, 14. Vai 1, 2 vezes 1, 2. Com 1, 3. Mas eu acho que eu errei aqui numa partezinha, pessoal. 1 vezes 2, vezes 1 vezes 2. Deu 144, certinho. Vezes 1,2. Vai dar 1,78, certinho. Vezes 1,2. Ah, é que eu não somei o segundo. Então aqui, ó, 2 vezes 8, 16, vai 1. 2 vezes 2, 4, com 1, 5. 2 vezes 7, 14, sobe 1. Aqui, sinalzinho de mais, vai o 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1. Vamos aqui, ó, 6. 13. 5, 7, 10. Vai dar... Vou pegar aqui, ó, os 100 mil. E essa quantidade de multiplicação de 1,2, aqui, ó, com 1, 2, 3 e 4, vai ser 1, 2, 3 e 4. Vai ser 2,073 e 0. Top? Agora, quando eu multiplico por 0, eu vou andar a minha vírgula. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou andar aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Teria que ter um número aqui. 5. Então, o número que vai dar no final, ó, é 207.360 habitantes. Pessoal, bem tranquilo, né? Mas você tem que saber fazer conta com decimal. Tá joia?
Dá para fazer rápido aqui? Dá, na hora da prova, se você está dominando a ferramenta, você arrebenta, tá joia? Mas é uma questãozinha que mostra o pleno domínio da potenciação. E isso aqui, ó, que cai muito em juros compostos, né? Juros compostos, ele cresce o número muito rápido. Tá joia? Questãozinha top, não é para qualquer aluno matar essa questão, mas o aluno que é bom de cálculo, ele faz até que intuitivamente, tá bom? Vamos para a questãozinha de número 11. E pulei de novo mais um slide. Pessoal, aqui eu ia explicar para vocês, né, como montar a fórmula de crescimento populacional, né? E foi a mesma fórmula que eu montei. Vamos lá. Para você calcular a população de uma cidade em crescimento anual de 20% ao ano, nós utilizamos a fórmula do crescimento exponencial, que ela pode ser deduzida como eu deduzi para vocês, né? Vai ser a população inicial vezes o aumento de 20%, que é 1,2, elevado à quarta potência, porque é por 4 anos, tá joia? E aí eu resolveria a questão nesse slide, mas eu me empolguei e já resolvi antes. A questão agora também é uma questão de porcentagem, e ela fala do aumento percentual de mortes por dengue, questão do nosso dia a dia que está direto nos noticiários de jornal. Vamos lá. Segundo a Secretaria de Estado de Saúde, né, 37 pessoas morreram em decorrência da dengue em Goiás, no ano de 2023. Ainda segundo a Secretaria de Estado e Saúde, até 24 de fevereiro de 2024, haviam sido confirmadas 13 mortes por dengue no estado. Se o padrão de 13 mortes por bimestre se mantiver em 2024, qual será aproximadamente o aumento percentual no número de mortes em relação a 2023? Pessoal, em 2023 foram registradas 37 mortes por dengue em Goiás. E em 2024, se o padrão de morte de 13 mortes por bimestre se mantiver, estima-se um total de 78 mortes por ano. Por quê? Primeiro bimestre, janeiro e fevereiro. Então nós vamos ter 6 bimestres. Se a cada 2 bimestres morrem 13 pessoas, 13 vezes 6 é 78. E a partir desse valor é possível você calcular um aumento percentual em relação ao ano anterior. Se no ano anterior, que é o meu 100%, eu tive 37 mortes, quanto que vai ser 78, né? Quanto que vai ser o aumento percentual? Tranquilo? Você já calcula que vai ser mais de 100%? Porque 78 já é mais do que 37, né? E você vê que já dá para a gente olhar isso no texto. Então, pessoal, se em 2023 morreram 37 pessoas, e em 2024 se manter a cada bimestre, ou seja, a cada 2 meses, morrem 13. Se eu pegar 12 meses e dividir por 2, que é a quantidade de bimestre, eu sei que eu vou ter 6 bimestres. Então, se eu multiplicar 13 por 6, eu vou chegar no resultado de 78. Top? De 78. Aí você fala, poxa vida, eu vou ter que fazer um aumento percentual. E quanto foi? Meu, monta uma regrinha de 3. Monta uma regrinha de 3 aqui, ó. Se o meu 100% agora, atualmente, é 37, que é o número de pessoas, quando eu chegar em 78, quantas pessoas vão ser? Mas você não precisa colocar o 78, ele só quer o aumento percentual, ou seja, ele só quer a diferença. Então, pessoal, ó, se eu tenho 78 e eu tirar 37, vai ficar 41. Top? Ele só quer saber o aumento percentual. Ele quer saber só esses 41 aqui, ó. Coloca só o 41 e já vai dar a resposta certinha. Tá bom? Vamos fazer lá, ó. Vai ficar aqui, ó, 37 vezes x é igual a 4.100. Por quê? Porque 100 vezes 41 é 4.100. X é igual a 41. Já vou fazer aqui, ó, dividido por 37. E, pessoal, presta atenção, ó, ele falou aqui, ó, aproximadamente.
Se ele falou aproximadamente, não vai dar um número exato, tá bom? Vamos começar lá. Quantas vezes cabe dentro do 41,37? Uma vez. Vai sobrar quanto? 4. Desço o 0. Top? Já pode ser qualquer uma das alternativas, porque todas começam com analise isso também. Aqui cabe mais uma vez. Vai sobrar quantas? Vai sobrar 3, né? Vai sobrar 3. Então, o segundo número, ele é 1 também. Então não pode ser a A, não pode ser a E. Top? E aí eu vou descer o 0 aqui. Quantas vezes cabe, pessoal? Quantas vezes cabe? Cabe nenhuma. Toda vez que eu desço, obrigatoriamente, eu tenho que dividir. Só que eu não consigo colocar o 37 dentro do 30, então cabe 0 vezes. Já matou a conta, porque ó, já não vai poder ser AD, já não vai poder ser AC. Top? Aí eu adicionaria um 0 e adicionaria uma vírgula. Como já está dando ali o 8, né? Eu preciso fazer a conta? Ah, eu posso fazer. Eu posso fazer. Se eu fizer aqui, ó, 4.100. Opa. Dividido por 37. Já vai dar certinho, ó. Se eu multiplicar por 8, 8 vezes 5, 40, 48, 56. 3 vezes 8, 24, aqui vai dar 29. Sobraria 4. Então daria e aí daria para ir continuando. Ia dar 8, 1, 0, 8, 1, 0, 8, 1. Daria uma dízima periódica, tá joia? E aproximadamente, né? Como esse resultado aqui ó, é menor do que 5, a gente aproxima para baixo. Então daria aproximadamente 110,8. Bem tranquilo, né, pessoal? Só que se você não pega esses detalhes aqui, ó, de aproximadamente, e não tem o pleno domínio da ferramenta, a porcentagem, você demora, você bate cabeça, vai ser uma questão aparentemente difícil. Vamos para a questãozinha 12? Questãozinha de número 12, pessoal. Um investidor realizou 2 aplicações com duração de 1 ano. A primeira foi em fundos imobiliários, investindo um capital de R$ 20.500 a uma taxa de 11% ao ano. O segundo investimento foi em ações de uma determinada empresa, investindo um capital de 10.200 a uma taxa de 15% ao ano. Ambas as aplicações foram realizadas a juros simples. Aí ele fala, assinale a alternativa que apresenta a taxa aproximada dos juros global aos investimentos desse investidor. Pessoal, a taxa de juros global de investimento, né? No caso aí, um investidor diversificou seu capital em 2 aplicações diferentes. A primeira aplicação de 20.500 a 11% ao ano e a segunda de 10.200 a 15% ao ano. Resultam, né, numa taxa global que leva em consideração o total investido e os juros produzido por cada investimento, tá joia? Vamos resolver. Então vamos continuar, meus queridos. Um investidor realizou 2 aplicações com duração de 1 ano. A primeira foi em fundos imobiliários, eu anoto aqui, ó. Fundos imobiliários, né? Então eu investi um capital, lembra da formulazinha? JUSIT, que é a fórmula de juros simples, né? Eu investi um capital de R$ 20.500 vezes uma taxa de 11% ao ano durante 1 ano. E eu vou assar os juros que eu ganhei. Se eu cortar já aqui, ó, vai ficar 205 vezes 11. Eu vou fazer a conta aqui, ó, 205 vezes 11. Vai dar 205 mais 205.
Vai dar 5, 5, 2, 2. Vai dar isso? 2.255. Então aqui o meu juros vai ser de 2.255. Top? Agora, pessoal, eu vou achar o segundo investimento que foi em ações. Tá joia? Então ele investiu a mesma coisa, né? É a mesma formulazinha, Jucite. Então vamos ver quanto a gente ganhou de juros. Ele investiu um capital de 10.200 a 15%. Opa, 15% a um ano. Tempo um ano. Qual vai ser meus juros? Eu corto aqui e eu vou fazer nada mais, nada menos que 102 vezes 15. 5 vezes 2, 10, sobe 1, 5 vezes 0, 0 com 1, 5 vezes 1, 5. 2, 0 e 1. 0, 3. Então os juros desse segundo investimento foi R$ 1.530. Professor, aí como eu acho a taxa de juros global? O que é uma taxa de juros global? Então a taxa de juros global, que vai ser aproximada, ó, sempre fica esperto quando cair aproximada, porque provavelmente não vai ser igual, vai cair quebradinho. Pessoal, a taxa de juros global é o que eu ganhei de juros acumulado sobre o capital que eu investi. Então vamos lá, ó. Quanto eu ganhei somando 1.530 mais 2.255. Vai dar 5, 8, 7, 3. Vai dar aqui, ó, 3.785 dividido pelo total de capital que eu empreguei. Se eu empreguei 20.500 com 10.200, dá um total de 30.700. Top? Vai dar 30.700. E na hora, pessoal, que eu divido isso aqui, ó, se eu dividir, vai dar aproximadamente 12, opa, baixou aqui, ó. 12,32. 12,32%. Vai dar 0,1232 e vai seguindo, eu tenho que multiplicar por 100. Aí vai dar aproximadamente 12,32%. Tá joia? Difícil? Não. Tem que saber fazer a conta. Nós já treinamos bem conta, né? Então tem que saber fazer essa conta aqui. Tá joia? E aí vai dar alternativa A de amor. Tranquilo? Bom, para quem não está dominando as 4 operações fundamentais, ia chegar na parte da conta aqui de dividir 3.785 por 30.700, ia ficar perdido, tá joia? Então essa eu vou deixar para vocês fazerem na raça, para vocês treinarem. Vamos para a questãozinha de número 13, nossa antepenúltima questão. Pessoal, a antepenúltima questão, ela fala de desconto em produtos para revenda. Cai muito nos concursos. Um comerciante compra um determinado produto para revenda diretamente da fábrica, né? Pelo fato de comprar em grande quantidade, o valor pago por ele tem um desconto de 20% no valor inicial do produto. Por uma situação de crise, a demanda por esse produto caiu e seu estoque ficou parado. E para não deixar de vender, o comerciante decidiu baixar o valor do seu produto e passou a vendê-lo pelo valor inicial de fábrica. E ele pergunta qual é a porcentagem que o comerciante deverá acrescentar ao valor pago pelo produto para que ele chegue ao valor inicial de fábrica. Tá joia? Então assim, ó, desconto em produtos para revenda, né? O comerciante ele adquire produtos com um desconto de 20% sobre o preço de tabela. Para que o preço de venda retorne ao valor inicial, é necessário calcular qual percentual deve ser acrescido sobre o preço de compra. Vamos analisar as opções apresentadas e encontrar a resposta correta. Vamos lá? Pessoal, comprei um produto. Esse produto ele tinha um valor de 100%.
e eu ganhei um desconto de 20%. Então eu retirei 20% desse produto e ele passou a custar para mim 80%. Não estou vendendo esse produto, pessoal. Não consigo vender esse produto. E eu preciso recuperar o meu lucro, né? Então, eu vou vender ele pelo valor inicial, para que ele retorne ao valor anterior, que era o de 100%. Só que agora ele é o meu 100%. Ele é o meu 100%, tá joia? Então, o meu 80, ele é o meu novo 100%. Tá joia? Para que eu chegue nele aqui no valor inicial, para que eu chegue no 100, eu não tenho que adicionar 20? Eu não tenho que adicionar 20? E aqui vai cair a porcentagem de desconto. Top? Então vamos fazer essa multiplicaçãozinha, essa multiplicaçãozinha em cruz, pessoal. Vai ficar aqui, ó, 20 vezes 100 dividido por 80. Tudo isso vai ser igual a x. Tá joia? Eu vou cortar aqui, vai ficar x igual a 200 dividido por 8. E a gente faz a conta aqui no cantinho, ó, 200 dividido por 8, vai caber 2 vezes, vai dar 16, sobra 4. E aqui, por 5, sobra nada. Então, para que eu voltasse, se eu vender esse produto que eu peguei com 20% de desconto, para que ele volte a ter, se eu vender ele pelo produto, o valor original dele, eu vou ter que ter um aumento de 25%, sendo a alternativa C de cebola. Top? Se você ficar com dúvida de raciocinar, pensa num produto. Se eu tenho um produto que ele me custa R$100 e eu compro com 20% de desconto, esse produto eu comprei ele por 80. Não estou conseguindo vender ele. Então eu vou vender ele ao novo valor. Coloque valores. E aí você consegue resolver com mais propriedade. Tá joia? Pessoal, questãozinha bem tranquila, né? A gente chama de porcentagem, tem caído muito nos concursos. Espero que vocês estejam afiados e tenham matado essa questão. Vamos para a penúltima questão do nosso simuladinho. Questãozinha 14, penúltima do nosso simulado. Um refrigerante de abacaxi era produzido com 2,5% de suco natural da fruta. O fabricante resolveu ampliar a quantidade de suco natural neste produto e agora contém 5 vezes mais a quantidade anterior. Com base nestas informações, em uma embalagem que contém 2 litros deste novo refrigerante, a quantidade presente de suco natural corresponde a em ml, ele quer saber, né? Ele dá em litros e quer saber em ml. Pessoal, aumento de suco natural em refrigerante, né? Um refrigerante que inicialmente tinha 2,5% de suco natural, agora contém 5 vezes mais. Para descobrir a nova quantidade de suco em uma embalagem de 2 litros, é necessário você calcular 5 vezes 2,5%, né? E aplicar esse percentual ao volume total de refrigerante, que é 2 litros. Então, vamos fazer isso? Pessoal, se eu tinha inicialmente 2,5%, tá joia? E eu vou aumentar em 5 vezes. Se eu multiplicar 5 vezes 2,5%, eu vou chegar em 12,5%. Top? 12,5%. E agora essa quantidade é em litros num total de 2 litros. E 2 litros em ml, ó, 2 litros ele é igual a 2.000 ml. Nós vamos aprender isso também, já estudamos em unidades de medidas usuais, tá joia? Então ele quer saber justamente isso. Quanto é 12,5% de 2.000 ml. Pessoal, olha que baba. Olha que baba. É só achar isso. Eu vou cortar aqui. Top.
Você concorda que na hora que eu multiplicar por 10 aqui, já vou cortar essa vírgula? Então eu já corto essa vírgula aqui. E na hora que eu multiplico 125 por 2, vai dar quanto? 250 ml. Olha que continha baba. Tranquilíssimo, tranquilíssimo. Tá joia? Tem que ter o pleno domínio das ferramentas matemáticas, que você mata esses exercícios em segundos. Muito, muito, muito rápido. Tá joia? Vamos para a última questãozinha da prova. Pessoal, essa última questãozinha, ela fala de produção de embalagens e tempo de funcionamento. É uma questãozinha de regra de 3 composta. Ele fala que certa máquina funcionando normalmente 5 horas por dia gasta 3 dias para produzir 1.200 embalagens. Atualmente está com esse tempo de funcionamento diário reduzido em 20%, trabalhando assim apenas T horas por dia. Para atender uma encomenda de 1.840 embalagens, aproveitando ao máximo em todos os dias o seu tempo T de funcionamento, ela gastará no último dia. Então vamos lá. Se uma máquina leva 3 dias para produzir 1.200 embalagens, esta trabalhando com uma redução de 20% no seu tempo de funcionamento diário, correto? E para calcular quanto tempo ela vai levar para produzir 1.840 embalagens nesse novo regime, nós precisamos encontrar a nova taxa de produção e aplicar as proporções adequadas, tá joia? Então vamos lá. Ele fala aqui, ó, certa máquina funcionando normalmente, vai ser nossa análise primeiro. Ela trabalha 5 horas por dia e ela gasta 3 dias para produzir 1.200 embalagens. Então vamos lá, primeiro, pessoal. Se ela trabalha 5 horas por dia, durante 3 dias ela vai trabalhar quantas horas? 15 horas. Correto? Vai ser 3 vezes 5, ela vai trabalhar 15 horas. Correto? Então, se eu pegar o 1.200 e dividir por 5, 3 dias a embalagem atualmente. Espera um pouquinho. Isso mesmo, se eu pegar essas 1.200 embalagens e dividir pelas 15 horas, eu vou saber quantas embalagens, né, eu produzo por hora. Então vou pegar aqui, ó. Aqui vai dar 30, 60, para 120 vai ser 8. 8 vezes 15 vai dar 120, sobra 0. Então eu produzo aqui, ó, 80 embalagens por hora. Top? 80 embalagens por hora. Pessoal, e aí eles falam aqui, ó. Depois eu falo que com funcionamento, se o meu funcionamento cair em 20%, né, reduzir em 20% o funcionamento diário, se eu achar 20%, não sobra 80%? Então, se eu achar aqui ó, 80% de 5 horas, eu vou chegar em 4, que eu vou cortar aqui. 8 vezes 5, 40, dividido por 10, 4 horas. Então, o novo rendimento do meu maquinário é de 4 horas. E para você atender uma encomenda de 1.840 embalagens, vamos lá, que você sabe que a máquina já produz 80 embalagens por hora. Vamos ver como a gente faz? Bora lá então? Pessoal, calcula comigo. Se agora ó, eu trabalho 4 horas por dia, não é? E se eu consigo produzir aqui, ó, igual esse 80 que eu achei aqui, essas 80 embalagens por hora. Olha como a matemática é linda. Hora com hora, eu corto. E aí eu vou, 4 vezes 80, vai dar 320 embalagens por dia. Então eu consigo produzir 320 embalagens por dia, correto?
Então agora o que eu vou fazer? Eu preciso produzir 1.840 embalagens, correto? Eu preciso dividir por 320 embalagens por dia. Top? Na hora que eu estou fazendo divisão de frações, pessoal, eu não vou inverter esse segundo aqui, ó. Eu não vou inverter. Na hora que eu inverto, eu vou cortar embalagens com embalagens. E na hora que eu fizer a divisão de 1.840 por 320, vai ficar 5,70... Ai, meu Deus, só dor nas costas aqui. 5,75 dias. Então eu vou demorar 5,75 dias para cumprir essa demanda. E agora, pessoal, eu achei aqui, ó, ela quer saber, ó, o T funcionamento gastará no último dia. O último dia não é esse 0,75 aqui? Então vamos calcular. Se eu produzo 320 embalagens por dia, se nos 5 primeiros dias eu produzo por dia 320 aqui, ó, vai dar 1.600. Então eu produzi 1.600 embalagens nos 5 primeiros dias. Falta quantas embalagens? Vou anotar aqui no canto. 240 embalagens, ó. 240 embalagens. Top. E eu já descobri aqui, ó, que eu produzo 80 embalagens por hora. Se eu produzo aqui, só eu dividir 80 embalagens por hora. Se eu for dividir fração, vai inverter. Eu vou cortar uma embalagem. E 240 dividido por 80 vai dar 3 horas. E 3 horas nada mais é do que 180 minutos. Sendo a alternativa C de cebola. Bacana. E eu fiz para vocês entenderem como vai trocando as unidades de medida, pessoal. Esse domínio é extremamente importante, senão você não sabe o que você está fazendo na questão, se você não sabe raciocinar dessa maneira. Tá joia? Pessoal, eu queria encerrar aqui, né, a conclusão. Eu agradeço a atenção de todos e espero que as resoluções apresentadas elas tenham contribuído para o entendimento e o aprimoramento das habilidades matemáticas necessárias, né, para os concursos e avaliações que vocês vão realizar, né. Continuem praticando e aplicando os conceitos aprendidos, principalmente buscando aplicar esses conceitos em situações do dia a dia, tá joia? Então, foi a resolução de mais um simuladinho feito pelo nosso canal Deltamática. Espero que vocês tenham gostado. Conto com vocês nas próximas aulas e resoluções. Fiquem com Deus.